Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vocês que estão acompanhando a gente aqui no seminário virtual, dentro do Ciência da Bola Lab. Nós estamos aí no segundo encontro e hoje a gente vai falar sobre análise de desempenho na base, um artigo muito interessante que foi publicado pelo Manuel Eduardo, juntamente com outros pesquisadores, um artigo na revista Movimento. Então, quem está aqui no Ciência da Bola Lab sabe já desse artigo, nós colocamos aí no grupo, aí no Telegram. Então, vamos entender um pouco com o autor do artigo, nada mais do que conversar com quem estava ali no dia a dia, fez a pesquisa para explicar para a gente. Tudo bem, Manuel? Seja bem-vindo Tu- aí ao Ciência da Bola Lab. Tudo bem, João? Agradeço o convite. É sempre um prazer poder conversar um pouco sobre um tema que, para mim, é um tema de pesquisa há uns bons anos aí, de atuação, são quase 10 anos, mais de 10 anos nas categorias de base, e aí sempre tentando integrar também o mundo acadêmico junto, tentando trazer algumas provocações para a academia, para que a gente possa sempre estar contribuindo na prática, né? Que esse é o principal objetivo, é um dos objetivos do artigo também, é tentar trazer algumas contribuições da academia, mas que sirvam para a gente colocar em prática dentro dos clubes, enfim, que o pessoal possa aproveitar para melhorar sua prática profissional. Legal. E esse artigo, ele é oriundo do doutorado, é isso? Estou olhando para o lado aqui, Esse, vou até sim, compartilhar com o pessoal, mas é claro. doutorado, Esse artigo ele é fruto da minha dissertação de mestrado. de mestrado. Então, minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a dissertação de mestrado, ela tem a dissertação na página da URGS, né, na biblioteca da universidade. Ela se transformou em livro também, que é o analista de desempenho nas categorias de base. Então, a gente conseguiu transformar isso em livro para o pessoal da prática ter uma facilitação dos conteúdos, né? Então, a gente transformou essa dissertação em livro, e aí também alguns artigos que acabaram sendo oriundos dela, e o papel pedagógico do analista de desempenho é um deles, com uma provocação principalmente do professor Tiago Leonardi, da URGS, né? Ele é do campo da pedagogia do esporte, e aí ele foi um dos professores que foi banca desse trabalho. Então, após a banca da dissertação, após a minha defesa, ele fez uma provocação para a gente tentar pensar alguma coisa da análise de desempenho junto com a pedagogia do esporte, e aí a gente teve o prazer de sair esse trabalho, no qual eu me orgulho bastante, porque eu, quando eu fiz as entrevistas do mestrado, eu ouvindo os analistas falarem, me remetia muito à minha prática, né? Então, eu poder também transformar isso num documento e de maneira formal também é algo que me deixa bastante feliz, e saber que o pessoal também tem acompanhado bastante isso. Você está visualizando aí, né, Manuel? O Sim, pessoal perfeito. também está Aham. visualizando. Então, esse artigo ele foi publicado na revista Movimento, que é uma revista brasileira, né? Se não me engano, É é uma brasileiro. revista Uhum. e tem um bom qualis, né? Qualificação muito boa. Então, é um artigo de qualidade, com nomes também ali que você até citou, o Gibson já esteve com a gente Sim, aqui, né? O Carlê, da seleção de futsal, o Bozer, perfeito. o Thiago também, um excelente É um baita profissional. time. Hum. E então você teve aí também boas mãos, né, para auxiliar nesse trabalho de qualidade. Hoje você trabalha como analista, não é isso? Só para Sim. contextualizar para o pessoal. Atualmente eu estou trabalhando como analista de desempenho no profissional do Inter, né, no Rio Grande do Sul. E em 2021 eu entrei na base do Inter, mas a minha grande parte da minha trajetória foi num clube menor aqui do Rio Grande do Sul, que é o Esporte Clube Voti, né? Então, eu entrei em 2013 no Esporte Clube Voti como analista de desempenho já, e aí eu meio que montei o departamento. Então, a minha trajetória com análise de desempenho, ela surge em 2013, eu como analista de desempenho num clube de base, né, sub-17. Então, a partir daí, comecei o contato primário com a análise, né? Que em 2013 ainda tinha muito menos coisa do que a gente tem hoje, né? A área, assim, estava, digamos que, começando a dar os primeiros passos de maneira mais consolidada em compartilhar conhecimento, dessa maneira um pouco mais como a gente tem hoje, né? E aí a área me chamou muito a atenção, assim, sempre foi algo que me chamou a atenção enquanto eu tinha sido atleta ainda, que era algumas questões mais de jogo, de reflexão sobre o próprio jogo, que é algo que eu gosto de conversar muito, de falar muito sobre isso. O artigo também da pedagogia, com a área da pedagogia, ele traz muito essas questões. E aí eu fiz minha trajetória no Esporte Clube Voti até 2021. Então,
Mas aí, como é clube de interior, o pessoal que trabalha em clubes menores sabe como é que é, né? A gente acaba fazendo um pouco de tudo. Eu fui analista de categoria sub-20, sub-17, sub-15, mas também trabalhei no campo, fui auxiliar técnico, também fui treinador durante 3 temporadas. Então, eu consegui ter assim, experiências diversificadas dentro do clube e até 2021, então, eu entrei nas categorias de base do Inter e aí pude também desenvolver um trabalho na categoria sub-17 e desde abril eu tô no setor de análise de desempenho da nossa categoria profissional, contribuindo no processo. Interessante a sua experiência que mostra que você sentiu ali as dores, né, de como ser um analista da base e a importância não só para o rendimento, mas a questão pedagógica, que é o ponto principal do artigo. Para você, assim, de maneira simples, qual que foi a conclusão assim, que mais te impactou, o ponto central mesmo de uma Sim, aplicação prática do artigo que vocês publicaram? sim. Eu Até ontem eu estava relendo o artigo, né? Porque a gente sempre, como a gente acaba se envolvendo com outras produções, tem coisas que a gente faz que depois a gente tem que retomar para desenvolver de novo o tema, né? Que a gente acaba escrevendo, às vezes passa. Mas assim, o artigo, esse artigo com a pedagogia do esporte, embora já tenha também alguns materiais que tentaram conversar um pouco de análise de desempenho e pedagogia do esporte, como um do Lucas Leonardo, que é bem interessante. Mas esse artigo trouxe alguns relatos da prática, né, que eu acho que é o que torna isso o diferencial dele. E as principais conclusões, eu até anotei algumas coisas aqui para trazer, que eu acho importante, é a gente pensar, primeiro, a prática nas categorias de base como um processo de desenvolvimento, né? Eu acho que isso a gente já tem falado bastante, né? Bastante gente tem tocado nesse assunto de pensar mais como desenvolvimento. A gente sabe que no Brasil é um pouco difícil, né? Em função do nosso contexto, de ter muita pressão sobre os treinadores, enfim. Mas isso é uma das questões centrais, pensar a análise de desempenho também como uma prática pedagógica. Eu acho que isso é um ponto principal do analista de desempenho, e aí eu trago duas palavras que eu acho importantíssimas na atuação do analista de desempenho, que é a intencionalidade do que a gente faz, né? E aí quando a gente fala intencionalidade, e é um termo assim bem forte da pedagogia do esporte, né? A intencionalidade da prática, o que que eu quero, o que de fato eu quero com aquilo que eu estou propondo. Eu acho que isso, para quem está na área de análise de desempenho, é extremamente importante, não só para função especificamente do analista, mas também para poder dialogar com os treinadores, para poder dialogar com os preparadores físicos, uh, pensando em deixar uma prática sempre objetiva e que de fato faça sentido para quem está recebendo os estímulos, né? Que no caso são os jogadores. Eu acho que a questão da intencionalidade ela é ponto fundamental e também a questão de prática didática. Então, nós como analistas de desempenho a gente tem que ter didática e a didática é um campo que conversa muito com a pedagogia do esporte, né? As questões didáticas, por exemplo, para passar um vídeo para os atletas, a gente tem que ter uma didática, né? Não é só lá chegar no auditório e dar o play no vídeo e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Não tem que ter uma didática, tem que ter uma intenção. O que eu quero com um determinado vídeo? A minha fala hoje é em qual sentido? Qual é a intenção da minha fala? Ou qual é a intenção do meu feedback durante o treino? Seja com os jogadores também, qual é a minha intenção? Eu vou montar um vídeo, qual a intenção do vídeo que eu vou passar para o treinador, né? Então, eu acho que essas questões de a didática, a prática didática e a intencionalidade da prática são, sim, eu acho que do artigo que conversa com a pedagogia do esporte, eu acho que são as conclusões principais, assim, do que eu posso trazer, que são um pouco diferentes daquilo que a gente vê só no tema da análise de desempenho, né? E realmente, a gente sempre ouve na análise de desempenho entender sobre o futebol, entender sobre as diferentes áreas, para você interpretar os dados, mas às vezes a maneira de você passar esses dados, principalmente na base, não é falado. Então, um ponto principal que chama atenção, né, desse artigo é entender, porque também quando a gente trabalha com jovens, a pedagogia do esporte, por exemplo, ela é muito importante nesse sentido. Muitos professores de educação física têm essa disciplina de pedagogia do esporte, conseguem linkar, né, com outros conteúdos,
mas não é a realidade de muitos analistas, não ter até mesmo esse aprofundamento. Talvez tenha ali superficialmente. Interessante que você fez uma pesquisa qualitativa, até para diferenciar para o pessoal. Essa pesquisa qualitativa você interpreta com base em depoimentos, né, em questionários, e tem, né, vocês deixam bem nítido aqui as falas de alguns analistas. Eles, pela conversa, esses analistas tiveram uma experiência prévia com a pedagogia do esporte durante a formação deles? O meu roteiro de entrevista, como a dissertação ela era assim de uma maneira mais ampla, até fica o convite, né, para quem quiser entender um pouco mais a dissertação, ela é um trabalho muito amplo, um trabalho de 230 páginas, que vai desde o do início da trajetória dos analistas de desempenho até qual é a ideia deles sobre análise de desempenho, que eles fazem dentro dos clubes e quais são as ferramentas que utilizam. Enfim, é um trabalho bem amplo. E na construção da dissertação não foi feita nenhuma pergunta em relação diretamente à questão da pedagogia do esporte. Isso que é o mais interessante, assim. Esse artigo ele surge depois da gente ter essa provocação com o professor Tiago, e embora, né, os analistas não citem nada específico sobre pedagogia do esporte, uma das coisas que a gente coloca no trabalho é que, ainda que eles não citem a pedagogia do esporte, o que eles fazem é, é voltado de uma prática pedagógica. Por mais que não se tenha a noção da teoria, né, em si, e não tenha um domínio especificamente da teoria ou dos aspectos dos referenciais, digamos assim, da pedagogia do esporte, o trabalho dos analistas ele é imerso de pedagogia, né? É uma necessidade, é um desafio e uma necessidade que se tenha essa relação com a pedagogia do esporte, e porque ela está no dia a dia do analista, isso querendo ou não, né? Gostando ou não da pedagogia do esporte, que isso também podem ter analistas que não gostam da área da pedagogia do esporte, mas uh, é algo que auxilia e contribui no trabalho do analista. Muito interessante saber, né, de como também foi feito, né, de como vocês organizaram toda essa pesquisa, né, todo o trabalho de dissertação, que bem mais profundo, né, quando você faz assim um detalhamento, e aí da dissertação nascem ali vários outros artigos, né, outros temas que a gente busca uma coisa, acaba encontrando outras que vai puxando, e todos estão Exatamente, conectados, né, mas claro, com exatamente. uma ótica cada vez mais profunda em Isso. determinado E, aspecto. e até as provocações para a gente trazer o tema da pedagogia do esporte para dentro da análise de desempenho, foi algo que eu confesso que eu não tinha pensado quando eu escrevi a minha dissertação. Não tive algum momento assim que eu pensei, pô, isso aqui tá relacionado com a pedagogia do esporte. Isso veio com a provocação do professor Tiago, que ministra a disciplina de pedagogia do esporte na URGS, né? E no mestrado também tem algumas disciplinas voltadas para a área. E ele lendo o trabalho para a banca, ele falou, pô, o teu trabalho, ele, por mais que não esteja de maneira formal tratando sobre pedagogia do esporte, a fala que os analistas têm, ela tá com conceitos da pedagogia ali na fala, tá? É intrínseco aquilo ali à pedagogia do esporte. Então, a partir disso, a gente pensa o artigo tentando trazer alguns conhecimentos da pedagogia do esporte, aí sim de maneira mais teórica, né, com alguns conceitos de fato da pedagogia do esporte, para dentro da análise de desempenho, tentando contribuir de alguma maneira para que mais pessoas tenham acesso a isso, né? Mais pessoas tenham acesso à área da pedagogia do esporte, se interessem também e entendam de uma maneira como que está no nosso dia a dia, às vezes a gente nem se dá conta, né? Eu acho que isso é o principal, e quando a gente propôs também o livro, os artigos, a gente sempre propõe com uma ideia de que seja de fácil acesso. Por mais que a escrita acadêmica às vezes nos coloque com algumas regras que a gente tem que seguir pela academia, a nossa ideia de escrita sempre foi uma escrita que a gente pudesse abranger o máximo número possível de pessoas entendendo aquele assunto e conseguindo compreender de uma maneira assim que não precisasse um conhecimento tão vasto teórico sobre a área,
e que mais pessoas pudessem estar entendendo aquilo ali e estar também colocando na sua prática diária. Muito bom. Manuel, eu vou fazer duas perguntas, até quem está assistindo a gente dentro do Ciência da Bola Lab, depois pode entrar em contato com o Manuel para entender um pouco mais. A gente vai deixar o Instagram dele ali. É o Instagram mesmo, né? Que a gente pode Sim, divulgar. pode deixar meu Instagram. Enfim, meus canais de comunicação, assim, são bem tranquilos e vai ser um prazer. Eu sempre digo que é sempre um prazer a gente poder estar falando sobre as nossas produções e compartilhando. Quando a gente escreve, é isso que a gente quer também, né? Que a gente quer causar provocações nas pessoas para que as Sim. pessoas também levem as problematizações dela para a área acadêmica, para a gente poder discutir. É sempre um prazer, fico aberto e pode, sem problema nenhum, podem me chamar. Te fazer então duas perguntas, talvez sejam as perguntas que muitos terão dúvidas em relação ao artigo. A primeira é em relação a quais seriam as dicas para os analistas hoje que estão trabalhando, principalmente na base, para que eles tenham uma melhor comunicação utilizando da pedagogia do esporte, mesmo às vezes sem saber, talvez eles estejam aplicando já uma didática muito boa, sem saber que tem essa teoria e esse entendimento. Mas pela vivência, pelo contato com outros profissionais, às vezes pelo contato com os jovens ali, ele já intuitivamente consegue ter uma boa didática. Mas quais seriam os pontos-chave principais, dicas que o analista tem que ter, além das competências técnicas, também essa atrelada à comunicação, à pedagogia do esporte? Sim. Bom, além das competências técnicas, como tu falou, né, que a gente não vai nem citar aqui, mas isso é fundamental, né, que se tenha o conhecimento de fato sobre futebol, sobre conceitos, enfim, sobre também parte teórica. Ah, eu diria que uma das coisas principais assim que eu vejo na minha atuação, e aí eu faço uma reflexão muito forte sobre a minha trajetória, eu vejo que é uma questão da leitura do ambiente. Eu acho que isso é um ponto fundamental, né, da gente se colocar primeiro, porque o analista, na base mais ainda do que no profissional, mas ele é um auxiliar, um membro da comissão técnica que não tem uma participação efetiva como o treinador tem, né? Então, primeiro a gente saber isso, a gente saber o nosso papel, saber se posicionar dentro de uma comissão técnica, isso é fundamental. A gente tem as nossas opiniões, a gente tem as nossas ideias, mas a gente tem uma limitação de hierarquia dentro de uma comissão técnica que é normal. Eu acho que entender isso é ponto fundamental. A gente não pode ter vaidade em relação a isso, né? E eu acho que isso, um analista de desempenho, ele jamais vai poder ser vaidoso por perfil, porque a gente é muitas vezes quem não está na foto do time, é muitas vezes quem não aparece na transmissão, é muitas vezes quem está lá na cabine e pouca gente sabe. Então acho que vaidade é uma das coisas assim, que a gente não pode ter de forma alguma, né? E saber ler o ambiente. Eu acho que isso é o principal para saber se posicionar. É ler o ambiente. É saber qual é o perfil que o meu treinador tem, entender isso, saber quando que ele está precisando alguma coisa mais para um lado, alguma coisa mais para o outro, saber quando que ele quer uma opinião, quando que ele não está precisando de uma opinião ah, que pode dar choque em alguma situação. Acho que essa é um dos principais pontos, assim, e saber muito bem o que a gente quer também. Acho que isso e aí entra muito no início da minha fala, que é a intencionalidade do que a gente quer, né? Então, quando a gente vai propor qualquer coisa, a gente tem que ter uma intenção bem clara. Além disso, a confiança com os atletas. Eu acho que na base ainda, as minhas experiências na base foram muito positivas em relação às questões de relação com os atletas. No artigo a gente coloca isso como um tópico, né? A relação com os atores do jogo e ter a confiança dos atletas, mas saber conquistá-la, né? Não de maneira forçada, e sim saber conquistá-la e ser algo genuíno, né? Eu querer entender a perspectiva do atleta como algo genuíno, para que eu possa ajudá-lo. Então, contribuir na formação do atleta, ter a paixão por contribuir na formação do atleta, eu acho que isso são elementos fundamentais da prática nas categorias de base. E a segunda pergunta, mano, é se esse trabalho, o estudo que vocês desenvolveram, também ele pode ser estendido para análise no profissional. Se é válido também utilizar os mesmos recursos e conhecimentos no profissional. Olha, eu acredito que sim, porque as questões de didática e de intencionalidade, elas são sim, transversais a qualquer contexto de atuação, né, para o analista de desempenho.
Mas sabendo também que os ambientes são completamente diferentes, né? Eu costumo dizer que o universo do profissional e o universo da categoria de base, eles são muito diferentes, são universos diferentes e o conhecimento ele sempre pode ser aplicado, né? Às vezes não de maneira rígida e não de maneira quadrada, só pegar aquilo que eu fazia na base e implementar no profissional, e nem ao contrário também, que é uma das críticas que o artigo e que minha dissertação e o livro também fazem uma reflexão sobre isso, né? A gente não pode pegar tudo que é feito no profissional e simplesmente implementar na base, né? Achando que, que deve ser assim, é porque se faz no profissional, se faz na base, não. São contextos diferentes, entender esses contextos são questões importantes. E isso me levou à pesquisa, na realidade. Isso me levou à minha primeira pesquisa na área da análise de desempenho. Eu estava, em 2017, eu precisava fazer meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Fevale, e como a gente tinha a maioria dos materiais de análise de desempenho do profissional, eu ficava sempre pensando, pô, mas eu não vou conseguir atuar, no meu contexto de base, aplicar isso que eu estou vendo nos cursos e nos livros sobre análise de desempenho no profissional. Então, eu fui pesquisar, meu trabalho de conclusão de curso, ele foi meu primeiro pontapé de pesquisa em análise de desempenho nas categorias de base, e depois disso surge a dissertação, depois disso vem o livro, que é, acredito que seja um dos únicos livros que tenha sobre análise de desempenho especificamente sobre categoria de base. Então, a gente construiu um livro só sobre análise na base, justamente para tentar diferenciar esses dois contextos e, e sabendo, né, que a análise de desempenho no futebol profissional, eu diria que ela é bem diferente do contexto de análise de desempenho nas categorias de base. Qual que é o livro que O livro é foi o lançado? Analista de Desempenho nas Categorias de Base, Diálogo entre a Teoria e a Prática. Ótimo, ótimo. Vou colocar Ele é também da como editora indicação Dialética. para O o pessoal pode pessoal. acessar, tem venda para todo o Brasil. Um livro que tem dado bastante. O pessoal tem me chamado às vezes muito no Instagram também, perguntando o livro, como é que foram as ideias. Então, tem dado um retorno bem interessante, é algo, uma produção assim bem importante, tanto para quem pensa em iniciar nas categorias de base, para quem já está atuando. É um livro bem completo assim sobre o contexto e o panorama do analista de desempenho das categorias de base no futebol brasileiro. Perfeito, Manuel, perfeito. Obrigado pela sua participação aqui. Então, é bom saber que depois você volta para falar também do livro, já fica o convite aberto, também para a gente fazer um bate-papo para falar sobre a sua atuação no profissional aí no Inter, né? Acho que também é interessante. Mas aqui no seminário, surgindo dúvidas, o pessoal vai entrar em contato. Você também vai ficar participando com a gente ali no grupo, tá? Vai ser interessante também ter esse diálogo. E espero, assim, outros artigos nesse sentido, né? Mesmo se você não for continuar os estudos dentro dessa área, mas que outras pessoas, né, que estejam envolvidos com publicações possam dar continuidade, né, a esse assunto, que é um assunto muito relevante. E todo artigo é assim, né, mano? Acaba que a gente descobre uma coisa, identifica, mas a ideia é que outras pessoas também possam fazer a pesquisa em cima desse trabalho para dar continuidade, montando os tijolinhos dentro do conhecimento, né? Obrigado. Fica aí o convite aberto para outras oportunidades. Agradeço o convite. Eu acho que a minha atuação na academia ela é muito nesse sentido, né? Não vejo a academia, a teoria, como um olhar acima da prática ou algo que esteja acima. Acho que as coisas têm que se conversarem. Acho que é mais no sentido de fazer uma ponte entre os conhecimentos. E da dissertação, tranquilamente, a gente poderia, assim, ó, os 3 ou 4 artigos ainda podem sair, né? Mas a minha atuação prática ela tem me tomado muito tempo, né? Então eu de fato não tenho conseguido ultimamente ter a qualidade e a quantidade de produção que eu gostaria. Mas enfim, eu deixo aberto o convite também para quem lê a dissertação ou surgiu alguma coisa, achei, isso aqui acho interessante que pode surgir um artigo daí, eu fico também aberto para poder compartilhar, para poder junto construir conhecimento. Eu acho que o principal é isso. A minha função na academia também é essa, é construir conhecimento e compartilhar isso para que a gente possa ter uma prática mais efetiva, uma prática de maior qualidade e principalmente nas categorias de base, uma prática que a gente possa, de fato, dizer que a gente está contribuindo na formação de atletas. Eu agradeço o convite e vai ser um prazer poder estar compartilhando com todos vocês e sempre à disposição para contribuir no que for preciso.
Legal, Manuel. Obrigado novamente. Grande abraço. Valeu.